Então, pessoal, Live streaming is on. nossa aula de hoje, né, a gente vai ver a resposta completa de circuitos de primeira ordem, tá? Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Bom, o que seria a resposta completa, né, pessoal? A gente viu que um circuito de primeira ordem, e a mesma coisa vai acontecer com circuitos de segunda ordem, né? Na verdade, todo circuito que sofrer um transitório, né, e tiver elementos que armazenem energia na sua configuração, né, como indutores, capacitores, esse tipo de circuito ele vai apresentar uma resposta transitória, não é? Até estabilizar novamente, tá? A gente está trabalhando aqui com circuitos em corrente contínua, né? Tudo que a gente está trabalhando são fontes CC. Então sempre o nosso circuito, depois que ele estabilizar, ele vai estabilizar com valores CC, não é? Ou seja, todas as tensões, todas as correntes nesses circuitos, quando não tiver variação, vão ser tensões correntes CC, tá? Mas essa resposta transitória ela também é válida para circuitos, por exemplo, em regime permanente senoidal, tá? Ah, tá, vai ser uma tensão, uma corrente que variam senoidalmente, mas o circuito ele entra num regime, né? Ele entra numa estabilidade. Mas até ele entrar nessa estabilidade, ele vai sofrer um transitório. Tá? E o transitório também vai ser dado por essa resposta que a gente está estudando aqui, seja de primeira ordem, de segunda ordem ou de qualquer ordem, não é? Basta com resolver essa equação diferencial. Tá? Mas como o nosso intuito ele é simplificar ao máximo a, vamos dizer, a resolução, a análise de vocês, a gente vai ver como a gente vai obter a resposta completa, tá? O que seria a resposta completa? Seria a, a resposta que vai englobar tanto condição inicial, tanto resposta forçada, tanto quanto a resposta natural, tudo isso em uma mesma equação, tá? Então quer dizer que essa equação ela vai ser uma equação em função do tempo, não é? Seja um VC-dt, por exemplo, né, a tensão num capacitor, ou um IL-dt, uma corrente no indutor, não é? Que ela vai variar em função do tempo. Tá? Ou seja, eu posso substituir valores de t nessa equação e obter a condição inicial, posso obter a resposta forçada, posso obter o valor dessa variável em qualquer instante de tempo. Tá? Basta eu substituir nessa equação o valor do tempo e assim eu obtenho o valor em qualquer tempo. Tá? Então, isso é o que é a resposta completa. E a gente tem que obter matematicamente essa resposta completa. Tá? Então, uma questão importante aqui, né, para a gente ressaltar é que sempre que eu estiver analisando um circuito de primeira ordem ou um circuito de segunda ordem, não interessa o que está sendo pedido nesse exercício. Ah, ele está me pedindo lá a, a tensão em uma determinada resistência, né, ou a corrente numa resistência qualquer. Tá? Não interessa, vocês sempre vão calcular tensão no capacitor ou corrente no indutor. É o primeiro passo. Tá? Então esqueçam do que está sendo pedido no exercício e se vocês tiverem, por exemplo, um circuito de primeira ordem, ele vai ter ou um capacitor ou um indutor. Tá? Então vocês vão sempre determinar nesse circuito
a tensão no capacitor ou a corrente no indutor. Tá? Vai ser, é o que a gente chama aí de variável de interesse. Tá? E para a gente obter essa resposta completa, eu vou ensinar para vocês dois métodos distintos. Tá? Esses métodos, eles são o método que eu chamo aqui, né, de método da constante de tempo, tá? Em que eu vou fazer a análise dessa resposta completa por partes, tá? Ou seja, eu vou analisar, vamos dizer assim, 3 circuitos distintos, tá? Ou seja, eu vou ter um circuito para analisar e vou analisar ele em 3 momentos diferentes, em 3 situações diferentes, e de cada uma dessas situações eu vou tirar uma informação, tá? E com essas 3 informações eu vou montar a resposta completa, tá? Qual é a vantagem deste método, pessoal? A vantagem é que, por mais que a resposta do circuito seja a resolução de uma equação diferencial, com este método eu não vou precisar resolver nenhuma equação diferencial. Tá? Eu consigo dividir a resposta no meu circuito em soluções mais simples. Tá? E a segunda técnica, né, que eu vou passar para vocês, a gente vai chamar então de método generalizado, e esse método sim ele vai se basear na resolução sistemática de uma equação diferencial de primeira ordem que rege o circuito, tá? Mas não significa que vocês vão ter que resolver a equação diferencial, tá? Nesse método, ele vai ser um método generalizado em que vocês só vão ter que obter a equação diferencial em um determinado formato, e a partir desse formato eu já vou ensinar diretamente como que vai ficar a solução no tempo, tá? Então vocês vão saltar direto da equação diferencial para a resposta no tempo, tá? Qual vai ser a diferença entre um método e o outro, tá? Aí vai como é que eu vou dizer, do que vocês preferirem, não é? O primeiro método, ele é um método mais, digamos assim, prático, tá? Ou seja, ele envolve menos matemática e mais conhecimento físico de um circuito de primeira ordem, tá? O segundo método já é mais é um método mais matemático, tá? Ou seja, depende se vocês têm um feeling mais prático ou um feeling mais matemático na hora de resolver um circuito desses, tá? Mas eu vou ensinar os dois métodos, tá? A gente vai fazer a resolução de 2 exemplos utilizando esses 2 métodos, tá? E daí, por essa comparação aí, vocês podem verificar qual tipo de método que vocês se sentem mais confortáveis para resolver um circuito, tá certo? Então a gente vai começar aqui pelo método da constante de tempo, tá? Nesse método, né, a gente viu que a resposta completa de um circuito de primeira ordem, né, essa resposta completa ela é formada pela resposta natural, não é? O meu xn de t. Lembrando, né, que a resposta natural ela é uma resposta que se deve às condições iniciais do meu circuito, né? Aqui sempre que eu usar x, tá, pessoal? Esse x ele significa que essa equação ela é válida tanto para a tensão no capacitor num circuito RC, quanto para a corrente no indutor num circuito RL, tá? Então o x significa que é a minha variável de interesse, tá bom? Então a minha resposta natural ela é transitória, ela vai tender a zero, não é? Com o passar do tempo, e ela se deve só às condições iniciais, tá? E a resposta forçada, né, o x de infinito ali que
que eu tô chamando, né? Ela vai ser constante para circuitos CC, né, que é o que a gente está estudando, e ela só vai aparecer, tá? Eu só vou ter uma resposta forçada se eu tiver pelo menos uma fonte independente conectada no meu circuito para T maior do que zero, tá? Se eu não tiver nenhuma fonte independente, se eu só tiver resistores ou resistores e fontes dependentes, então a minha resposta forçada vai ser zero, tá? Então isso aí é bem importante, né? Porque quando não tiver nenhuma fonte independente, então vocês já não precisam nem resolver essa resposta forçada, tá? Ela vai ser zero. Bom, como que é o procedimento, então, pessoal, para gente resolver um circuito de primeira ordem através desse método da constante de tempo, tá? Ele vai ser um método por partes, que eu vou dividir aqui por partes o meu circuito e vou obter essas informações, tá? Mas todas as informações que eu obter, elas vão ser aplicadas nessa equação aqui, tá, pessoal? Então, essa aqui é a equação chave da resolução através do método da constante de tempo, tá? O que me diz essa equação? Ela me diz que a resposta completa, o meu x dt, tá? Esse x dt aqui, ele pode ser tanto a tensão no capacitor, né, o meu VC dt ou o meu IL dt para um circuito RL, ele vai ser igual à resposta forçada, tá? O meu x de infinito, mais aqui nesse colchete, né, eu tenho a condição inicial menos a resposta forçada, tá? Que multiplica E elevado na menos T sobre tal, tá? Então, quais são as informações que eu preciso obter para fechar essa equação aqui? Eu preciso da condição inicial, da resposta forçada e da constante de tempo, tá? Basicamente são esses três pontos aqui que eu preciso saber para obter a resposta completa, então, do meu circuito, tá? Lembrando que a condição inicial ela é obtida para t menor do que zero, né? Com os elementos armazenadores de energia estáveis, tá? Ou seja, se eu tiver aí num circuito RL, né, o meu indutor vai ser um curto-circuito, e se eu tiver com um circuito RC, o meu capacitor vai ser um circuito aberto, né? E a condição inicial vai ser ou a corrente no curto-circuito ou a tensão no circuito aberto, tá? A minha resposta forçada, né, aqui que eu chamei de condição final, o meu x de infinito, ela é obtida no mesmo procedimento, tá? Ou seja, o indutor é um curto-circuito, o capacitor é um circuito aberto. A única diferença da condição inicial é que este ponto é obtido para t maior do que zero, tá? Então, condição inicial para t menor do que zero, condição final para t maior do que zero, tá? E aqui são só valores CC, não é, que eu vou calcular. E o terceiro, vamos dizer, a terceira informação que eu preciso, né, é a minha constante de tempo, o tal, né? Então, a constante de tempo ela é obtida para t maior do que zero, né? Então, ou seja, depois que a minha chave comutou, calculando a resistência vista dos terminais do elemento armazenador de energia, tá? Ou seja, e outro ponto importante, né? As fontes independentes devem ser desabilitadas para eu obter a minha constante de tempo, tá? Então, como é que eu obtenho a constante de tempo? Em t maior do que zero, né? Eu vou ter que usar a configuração do circuito em t maior do que zero, desabilitando fontes independentes, tá? E aqui um ponto muito importante que a gente já viu lá na primeira parte da matéria, né? Que desabilitar uma fonte independente significa substituir uma fonte de tensão por um curto-circuito e uma fonte de corrente por um circuito aberto, tá? Isso aí vocês devem estar lembrados, tá?
Então, depois que eu fizer isso, eu redesenho o circuito para T maior do que zero, desabilitando as fontes independentes, eu tenho que calcular a resistência vista dos terminais do meu elemento armazenador de energia. Tá? Ou seja, a resistência vista dos terminais do capacitor num circuito RC ou do indutor num circuito RL. Tá? E como é que eu obtenho essa resistência? Depende aí do meu circuito. Se eu tiver um circuito que só tem resistência nessa configuração, eu só vou associar essas resistências, né? Fazer a associação série, paralelo, até obter a resistência equivalente total, certo? E eu tenho um outro caso em que eu posso ter fontes dependentes, tá? As fontes dependentes não podem ser desabilitadas, elas têm que permanecer no circuito, e daí eu vou ter que aplicar uma fonte conhecida, né, ali onde eram os terminais do meu capacitor ou do meu indutor, né, eu tiro o capacitor ou tiro o indutor, coloco uma fonte ali, aplico, né, uma fonte de 1 volt, por exemplo, e daí eu calculo que corrente que está sendo drenado dessa fonte. Tá? Ou aplico uma fonte de corrente, né, uma fonte de 1 ampere, e calculo a tensão nos terminais dessa fonte. Tá? Isso aí vocês devem estar lembrados lá foi uma técnica que eu ensinei lá na resolução de circuitos equivalentes de Thevenin e Norton, né? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aí, né, que eu volto a relembrar como que isso é feito. Tá? Uma vez obtido então essa resistência, né, eu consigo obter a minha constante de tempo, que eu tenho aqui as duas equações, né, tanto para o circuito RC, onde a minha constante de tempo tal é o valor da resistência vezes a capacitância, e para circuitos RL, a constante de tempo tal é a indutância dividido pela resistência. Tá? Isso aqui a gente viu na última aula, né, então vocês devem estar lembrados também. O que a gente está fazendo nessa aula, a gente está juntando toda a informação que a gente obteve nas aulas passadas, né, de cálculo de condição inicial, de cálculo de resposta forçada, cálculo da resposta natural, da constante de tempo, né, e agora a gente está juntando todas essas informações para obter a resposta completa, né, que é justamente essa equação aqui. Tá, pessoal? Então essa equação aqui é a nossa equação mais importante aí para resolver esse tipo de exercício. Tá? Se tiver, pessoal, qualquer dúvida com relação a essa metodologia aqui, me perguntem, tá? A gente vai fazer aqui 2 exemplos, tá? Então, se quiserem esperar também para ver se entendem pelo exemplo, mas se vocês não entenderam qualquer coisa aqui, me avisem, tá bom? Bom, tendo então, né, essa metodologia, né, a gente pode aplicar aqui em circuitos RC, né, ou em circuitos RL. Tá? Então, por exemplo aqui, né, se eu pegar um circuito do tipo RC, a gente viu, né, que sempre que eu tenho um capacitor no circuito, a primeira coisa que eu vou calcular é a tensão no capacitor, né, para depois calcular qualquer variável que eu tiver nesse circuito. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, eu já teria um capacitor pré-carregado aqui na minha tensão V0, né, e eu vou aplicar aqui uma tensão Vs vezes o degrau unitário, né, que essa fonte aqui ela vai valer 0 para t menor do que 0 e vai valer Vs para t maior do que 0, né, quer dizer que o meu, e supondo, né, que o meu Vs é maior que o V0, tá, eu vou ter essa resposta aqui, né, eu vou ter um capacitor pré-carregado em V0, né, que vai chegar lá na minha tensão Vs, vai estabilizar na tensão Vs. Tá? Então eu preciso de uma equação, né, uma função matemática que represente o meu VDT, né, a tensão nesse capacitor aqui,
para qualquer um desses tempos, né? Eu posso ir substituindo aqui valores de tempo nessa equação e eu vou obtendo aqui esses valores instantâneos, né, da tensão no meu capacitor. Tá? Então aqui a gente tem uma equação, mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que a gente chega nessa equação. Tá? Então, pessoal, a gente vai pegar aqui um exemplo, tá? Um primeiro exemplo, para obter essa resposta completa. Tá? Então, vou pegar aqui no quadro, que daí eu vou resolvendo junto com vocês. Tá? Peço aí também, né, quem está com seu caderno aí acompanhando, né, que vá resolvendo junto, né, para ver como é que é esse tipo de solução. Tá? Só ajeitando aqui o nosso quadro e já compartilho aí com vocês. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro exercício aí que a gente vai resolver, tá? Deixa eu só organizar aqui essa minha mesinha. Tá. A gente viu então, né, pessoal, que eu tenho três informações que eu preciso, né? Que é a minha condição inicial, né, que é o meu, vamos chamar aqui de VD0, certo? Eu preciso da minha resposta forçada, né, que seria o meu V de infinito, certo? E também eu preciso da minha constante de tempo. Certo? Que seria aqui o meu tal, né? Que num circuito do tipo RC, ele vale R vezes o C. Tá? Então, quando eu obtiver todas essas informações, eu vou ter essa equação que vai dar a minha resposta completa. Tá? Eu já vou usar o V no lugar do X, né, pessoal? Porque eu estou trabalhando com circuito do tipo RC, então eu sei que a minha variável de interesse é a tensão. Né? Então, se vocês olharem lá aquela equação, eu teria V de infinito, né, mais o meu V de zero menos o V de infinito, que multiplica E na menos T sobre tal. Certo? Então a gente vai começar aqui a resolver o circuito em cada um desses pontos. Tá? O primeiro é a condição inicial. A condição inicial ela é obtida para t menor do que zero. Tá? Então se eu olhar aqui o meu circuito, né, em t menor do que zero, essa chave aqui estaria fechada, né? E essa fonte aqui seria de 0 volts. Tá? Mas tudo que está aqui para a esquerda do circuito não interessa. Não interessa por quê? Porque eu tenho uma fonte independente de 10 volts em paralelo com o meu capacitor. Né? Então eu sei que o meu VD0 aqui tem que ser 10 volts. Né? Certo? Agora eu vou obter no meu T de infinito a minha resposta forçada. Tá? Em T de infinito, como é que fica o meu circuito? Eu fico com uma fonte de 30 volts, né? Os resistores, né? Aqui eu tenho um resistor de 10 ohms e aqui um resistor de 20 ohms. Né? Aquela chave lá abriu, né? E o meu capacitor virou um circuito aberto. Tá? E aqui estaria então a tensão, a resposta forçada da tensão no capacitor. Tá? Deixa eu chamar só dV aqui, porque eu vinha chamando dV.
Tá, pessoal? Então aqui a gente consegue resolver também isso aqui facilmente, né? Eu tenho 30 ohms e uma fonte de 30 volts, quer dizer que eu vou ter 1 ampere circulando aí, né? E logo o meu V de infinito vai ser de 20 volts, certo? E agora, para minha constante de tempo, né? Eu tenho que analisar para t maior do que zero, né? Eliminando as fontes independentes, então aquela fonte ali de tensão vai virar um curto-circuito, né? Vou ter aqui o resistor de 10 ohms. Aqui 20 ohms. E aqui estaria o meu capacitor, né? E o que está à direita do capacitor ali está fora do circuito, né? Porque a chave abriu, tá? Então, a resistência vista dos terminais desse capacitor, ela é 10 ohms em paralelo com 20 ohms, né? Isso aí vai me dar uma resistência de 6,666. Tá? Isso significa que o tal, né, desse circuito, que é R vezes C, é esse 6,666 dividido por 4, né? Que vai ficar 1,666 segundos, tá? Então aqui eu obtive as 3 informações que eu precisava, né? Então eu obtive a condição inicial, eu obtive a resposta forçada e eu obtive a constante de tempo, tá? Agora então eu vou substituir lá na equação do meu VDT, certo? Então o meu VDT seria a resposta forçada, né? 20 mais a condição inicial menos a resposta forçada, né, que seria 10 menos 20, então ficaria menos 10, e elevado na menos t sobre tal. Então eu tenho que fazer 1 sobre tal aqui, né, que fica 0,6, então e elevado na menos 0,6t. Tá, pessoal? Com isso, então, eu obtenho a resposta completa da tensão no meu capacitor. Tá? Se vocês me perguntarem qual método eu prefiro resolver os circuitos de primeira ordem, eu diria para vocês que é esse método aqui. Tá? Eu acho ele mais simples, porque esses subcircuitos aqui eles se tornam bem simples de serem resolvidos. Tá? E também, como eu comentei, né, pessoal, vamos supor nesse circuito aqui, né, que o que ele tinha pedido para vocês tinha sido essa corrente I aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha corrente I, eu quero saber o valor desse I. Mas como eu disse antes, né, a primeira coisa que eu resolvo é o VDT, né, o VCDT. Agora, uma vez que eu tenho a tensão no capacitor, eu consigo calcular aquele I, né, sabendo que o meu I vai ser um IDT, né, ele vai variar com o tempo. Né, vou colocar aqui embaixo, ó, o meu IDT seria igual ao que? Seria a tensão que tem ali no terminal que a corrente está entrando, menos a tensão que tem no terminal que a corrente está saindo. Né? Então ele seria 30 menos o VDT, né? Dividido por 10. Certo? Então eu teria aqui 30 menos 20, 10 por 10, né? Então ficaria 1.
mais o 10 ali dividido por 10 ficaria 1 também, né? Então mais E na menos 0,6t. Tá? Então isso aqui é o que eu tenho lá ali no slide, né? A resposta aqui. Então vocês podem ver aqui, né, que a corrente fica 1 mais E elevado na menos 0,6t e a tensão é 20 menos 10 E na menos 0,6t. Tá, pessoal? Esse aqui vai ser o principal método que eu acredito que todos vão utilizar para resolver circuitos de primeira ordem. Tá? Então, assim, ó, muito importante que vocês tenham entendido bem essa explicação. E mais importante ainda é que, se não entenderam, que me perguntem agora, não levem a dúvida para adiante. Tá? Então, pessoal, dúvidas? No caso, tipo, a corrente, ela é em função do ET também, né? Em função do tempo. Aí, no caso, seria, tipo, como se fosse, assim, uma resposta completa da corrente também. Tipo, não Isso. seria exatamente isso, né? Mas seria, tipo, valeria essa equação para todo o tempo. É tipo isso, Julia. É tipo isso aí mesmo. Tá, beleza. Obrigada. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Bom, vamos voltar lá então para a nossa apresentação, tá? Professor, Oi, diga, Vitor. só uma pergunta. Ali nesse caso, o VDT, independe de considerar em regime permanente ou em transitório, tipo, eu considero um curto ou aberto, não muda nada ali. Assim, Vitor, tudo isso que a gente viu de considerar curto, de considerar circuito aberto, tudo isso daí são, como é que eu vou te dizer, técnicas, né, que a gente vai usar para chegar nessa resposta completa, tá? Ou seja, essa minha resposta completa aqui, ela tem que como é que eu vou te dizer? Ela tem que considerar todos esses valores. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dessa resposta completa, se eu fizer t igual a zero, olha só o que vai acontecer. Eu vou fazer o v de zero, né? Vai ser 20 menos 10 que multiplica e elevado na zero. Né? Então, vai ficar 20 menos 10. Então, nesse caso, meu v de zero é igual a 10 volts. Tá? Para o meu t de infinito, por exemplo, né? Quando o meu t tender a infinito, aquela exponencial decrescente vai tender a zero, né? Então o meu v de infinito vai ser igual a 20 volts, né? Então se tu olhar aquilo que a gente fez antes, né? Aqui quando a gente obteve o v de zero, considerando o capacitor num circuito aberto, ou aqui o v de infinito igual a 20, considerando o capacitor num circuito aberto, foram pontos, né, do valor da tensão que eu determinei justamente para chegar nessa expressão aqui, tá? Porque essa expressão vai me dar a tensão no capacitor para qualquer instante de tempo, certo? Então, uma vez que eu tenho essa expressão aqui, eu já não preciso considerar capacitor, circuito aberto, indutor um curto, porque ela já vai me dizer toda essa informação. Certo, obrigado. Certo, Vitor? Tá, vamos lá, vamos compartilhar agora com vocês ali a apresentação de novo. Só para a gente
vamos dizer, dar mais uma treinadinha, né, a gente vai ver aqui como que isso aí acontece num circuito RE, tá? Num circuito com indutor ao invés de capacitor, tá? Vou desligar a câmera aqui. Bom, então, para o caso de circuitos RL, né, a gente tem também, né, que primeiramente calcular a resposta completa da corrente no indutor, né, o meu ILDT, para depois então calcular qualquer outra variável no meu circuito, certo? Então, vou pegar aqui de novo aquele exemplo, né? Supondo que o meu indutor ele estaria carregado, né, pré-carregado com uma corrente I0, né? Então, a resposta seria assim, né? Ele começa com esse valor e nesse caso aqui, pessoal, a resposta forçada, ó, é um valor mais baixo que a condição inicial, tá? Pode acontecer também, né? Depende do valor da condição inicial e da condição forçada, da resposta forçada. O meu elemento, tanto o indutor quanto o capacitor, ele pode descarregar, como nesse caso, como ele pode carregar, que foi o caso que a gente viu do capacitor, né? E mais uma vez aqui, então, eu vou ter essa, vamos dizer, essa equação, né, em que a corrente no tempo vai ser a resposta forçada, né, que para esse circuito específico seria o Vs dividido por R, né, que é a corrente que circula aqui pelo curto, que é o indutor, da resposta forçada, né, mais a condição inicial menos a resposta forçada e que multiplica menos T sobre tal. Tá? Então a mesma equação, né, aquele x de t lá que a gente viu, que é o x de infinito mais o x de zero menos x de infinito e que multiplica e na menos t sobre tal, é válido tanto para circuitos RC quanto para circuitos RL. Tá? Então a gente vai fazer agora o mesmo procedimento, né, nesse circuito aqui, tá? Num circuito do tipo RL. Tá? Em que eu quero obter ali a corrente naquele indutor. Tá? Então vamos pegar aqui, vamos lá para o quadro de novo. Tá, então aqui, né, pessoal, a gente viu que se a gente pegar lá aquela equação, né, que eu falei para vocês, que é a equação que vai reger todo o comportamento do circuito, né, o meu IDT, né, que é a corrente no indutor ali, ele vai ser igual ao meu I de infinito, né, eu já estou usando aqui o I ao invés do X, tá, pessoal? Mais o meu I de zero menos o I de infinito, que multiplica E na menos T sobre tal, certo? Lembrando aqui, né, que agora que para achar o I de zero e o I de infinito, eu tenho que considerar o meu capacitor como um curto-circuito, né, e calcular a corrente I que circula naquele curto para T menor do que zero e para T maior do que zero, para obter condição inicial e resposta forçada. Tá? Então aqui, começando em T menor do que zero, né, em T menor do que zero aquela chave estaria fechada, né, colocando o resistor de 3 ohms em curto. Né? Logo, o meu ID zero, a gente não precisa nem redesenhar ali, né? Dá para enxergar direto que eu tenho 10 volts aplicado sobre 2 ohms. Né? Então eu tenho 5 amperes. Certo? Se alguém não enxergar, pessoal, me perguntem aí que eu explico melhor. Tá? Para o meu T de infinito, né, aquela chave abriu, certo? E o meu indutor ele está estável de novo, né, na condição de um curto-circuito. Nesse caso aqui, né, a gente pode ver que eu tenho
10 volts aplicado sobre 5 ohms. Né? Então, o meu I de infinito é 2 amperes. Tá? E agora, eu tenho que obter, né, o meu tal, que eu sei que para circuitos do tipo RL, ele vai ser o L dividido por R. Né? Para T maior do que zero, eliminando as fontes independentes. Né? Então, vou só redesenhar aqui rapidinho. Né? A fonte de tensão viraria um curto. Né? Eu teria aqui um resistor de 5 ohms. Né? Conectado ali no meu indutor de 1 sobre 3 Henry. Né? Então, o meu tal seria L, que é 1/3, dividido por R. Né? Então, ficaria 1 sobre 15 segundos. Tá? Aqui agora, então, a minha resposta completa, né? Meu IDT. Vocês podem ver, né, que por mais que seja uma coisa, em princípio, parece complicada, quando a gente divide nessas 3 resoluções, ficam 3 resoluções mais simples. Né? Então eu teria ali o meu I de infinito, que é 2, né? Mais 5 menos 2, que é 3, né? 2 mais 3, e elevado na menos t sobre tal. Então 1 sobre tal é 15, né? Então é menos 15t. Certo, pessoal? E assim está obtida a resposta completa da corrente no indutor. Conseguiram acompanhar, pessoal? Deu para entender direitinho aí? O silêncio quer dizer que sim. Qualquer dúvida aí vão perguntando, tá, pessoal? Então, se não ficou dúvida aqui, pessoal, eu vou entrar agora no segundo método, né? Que seria aqui o que eu estou chamando de método generalizado, tá? Como eu tinha comentado, né? A gente tem esses 2 métodos, né? O primeiro método, como eu falei, ele vai mais de uma análise física do meu circuito de primeira ordem. Né? Por que eu chamo análise física? Porque eu preciso saber que o meu capacitor ele é um circuito aberto, né? Para obter a condição inicial e a resposta forçada. E depois eu tenho que calcular a resistência, né? É tudo mais manipulação de elementos físicos mesmo, tá? E o segundo método, que esse aqui eu uso bem menos ele, mas a gente precisa saber porque ele vai ser importante depois para circuitos de segunda ordem, tá? É quando eu chego num formato específico da minha equação diferencial de primeira ordem. Tá? Aqui, novamente, né, eu tenho o x nessa equação, que representa corrente no indutor para circuitos RL ou tensão no capacitor para circuitos RC. Tá? Então, pessoal, o que é esse método? Como eu falei, vocês não vão precisar resolver a equação diferencial. Tá? Não precisa resolver, não precisa usar nenhum método para resolver. O método para resolver eu vou mostrar aqui, tá? na obtenção da resposta padrão dessa equação. Tá? Então a ideia é vocês chegarem numa equação diferencial de primeira ordem. Tá? Como é que eu chego numa equação diferencial, professor? Vocês vão ter que equacionar o circuito usando lei das correntes, lei das tensões, malhas, nós, qualquer
vamos dizer, técnica que vocês aprenderam, né, para resolver circuitos, para então chegar e manipular matematicamente para deixar a derivada da variável de interesse, né, não sendo multiplicado por nenhum número, né, por nenhuma constante. Né? Então, com isso, vocês vão ter outras duas constantes no circuito, que vão ser o P, né, e o Q. Tá? Esse P e Q são constantes que a gente vai relacionar eles com a resposta completa. Tá? Então, a minha resposta completa vai ser uma equação padrão que vai ser em função do P e do Q. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui para obter essa resposta aqui, pessoal? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que é feito o equacionamento para a gente chegar dessa equação diferencial, chegar numa equação para x dt, né? Que é o que nos interessa, é a variável de interesse no tempo. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar uma manipulação matemática aí, né? Para chegar nessa resposta. Tá? Então, a técnica que é utilizada aqui para obter esse método é chamada de método do fator de integração. Tá? Que consiste em encontrar uma função que, quando for derivada, nos forneça uma equação semelhante à que procuramos. Tá? Qual é a equação que a gente procura, pessoal? A gente procura essa aqui, ó, a derivada de x dt mais o px dt. Né? A derivada da função mais uma constante vezes a função. Então, se eu derivar esse produto x dt vezes z na pt, eu tenho que a resposta, né, quando eu derivo um produto, é a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Derivada aqui do primeiro vezes o segundo, né, dx dt vezes e na pt, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Né? O primeiro é x dt e a derivada de e na pt é p vezes e na pt. Tá? Então, se eu verificar esse formato aqui, ele vai ser igual a esse aqui, né, com a diferença que ele está sendo multiplicado por e na pt, cada um dos termos dele. Tá? Então, aqui eu tenho, né, a minha equação que eu estou procurando, né, vezes e na pt. Certo? Então, a derivada, né, isso aqui, né, a derivada de x dt e na pt é igual ao q vezes e na pt. Né? Porque se eu substituir aqui o e na pt dos dois lados, né, multiplicar dos dois lados, eu tenho que q e na pt vai ser igual à derivada do x dt vezes e na pt. Tá? Não se preocupem com isso aqui, que é coisa que não vai ser cobrado de vocês. Eu só estou mostrando de onde sai a resposta final. Tá? Então, se eu integrar ambos os lados da equação, não é? Eu posso integrar aqui, né, para chegar ali numa expressão para o meu x dt. Certo? E no caso cc, né, o q é uma constante, né, eu vou integrar o q constante, né, e daí no final das contas eu vou chegar nessa expressão aqui, que é a que me interessa. Tá, pessoal? Ou seja, se eu colocar a minha expressão naquele formato, né, no formato esse aqui, né, a derivada da minha variável de interesse mais p vezes a variável de interesse igual a q, eu tenho ali, né, o p e o q, então eu vou chegar aqui no a, né, o a é uma constante que eu vou ter que determinar a partir da condição inicial do circuito, tá? E o restante da equação, então, está baseado no p e no q, né, que são aqueles valores lá da expressão, certo? Que no caso aqui seria a minha resposta natural, né, que é aquela resposta que tende a zero, mais a minha resposta forçada, certo? Bom, então qual é a ideia para a gente usar esse procedimento aqui, pessoal? Eu preciso colocar, né, analisando o meu circuito lá usando Kirchhoff, usando malha, usando nó, usando qualquer
método, né, eu tenho que chegar nessa expressão aqui, né? A derivada, por exemplo, se eu tiver ali no circuito RC, a derivada da tensão mais P vezes a tensão, né, é igual a Q. Vou chegar nessa expressão aqui. Então eu sei que eu posso saltar diretamente dessa expressão para essa resposta. Tá? Ou seja, o meu VC dt vai ser A E menos PT mais Q dividido por P. Certo? Então, como que é o procedimento dessa resolução aqui? Ele vai consistir em encontrar a equação diferencial para tensão no capacitor ou corrente no indutor, né? Depende se vai ser um circuito RC ou um circuito RL, em T maior do que zero, né? Que é o tempo que me interessa, né? Para obter a resposta completa, no formato padrão acima, tá? Ou seja, nesse padrão aqui. Então a variável de interesse, né, o meu x dt, ela é obtida substituindo os valores dq e p, né, esses valores aqui dq e dp, nessa expressão aqui, certo? E depois então eu vou obter o valor do a partir da condição inicial. Então mesmo nesse método aqui eu não posso abdicar de calcular a condição inicial, né, porque a partir da condição inicial que eu vou chegar aqui, né, no valor do A para substituir nessa equação aqui. Certo, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer para analisar esse método aqui? A gente vai pegar aqueles mesmos dois exercícios que a gente analisou anteriormente, né? Oi. Tem como tirar a câmera da frente que não dá pra ver ali embaixo? Desculpa, não tinha me dado conta. Tá. Tranquilo. Aqui. É só essa expressão aqui, né? É a expressão do x dt, quando eu substituo o t igual a zero, né? Fica a que multiplica e elevado na zero, que é 1, né? Então o x de zero vai ser igual a mais q sobre p. Né? Então, a partir da obtenção da condição inicial, do x de zero, eu consigo achar o valor do meu a. Tá bom? Certo, obrigado. Então, pessoal, a gente vai pegar aqui essas duas expressões e vamos voltar lá na nosso primeiro exemplo, né? E vamos fazer esse exemplo aqui só um pouquinho, só compartilhar aqui com vocês de novo. Tá, então a gente vai fazer esse exercício aqui novamente utilizando esse método, tá, pessoal? Porque daí eu acho que vocês conseguem ver direitinho, né, a diferença entre um método e outro, certo? Só vou colocar aqui as expressões que a gente precisa, né? Nesse caso aqui, eu já vou trabalhar diretamente com a tensão no capacitor, né? Então eu vou ter que chegar nessa expressão aqui, né? A derivada da tensão no capacitor mais um P, né, vezes a tensão no capacitor vai ser igual a um Q. Tá? E daqui eu vou saber que a tensão no meu capacitor vai ser igual a E na menos PT mais Q sobre P. Certo? Então, como que eu obtenho essa primeira expressão aqui, pessoal? A primeira expressão, bom, primeira coisa aqui, né, a condição inicial. A gente já viu ali que a condição inicial, né, o meu VD0, ele é 10 volts. Né? Isso aqui é a mesma coisa para os dois casos. Agora eu vou analisar o meu circuito para obter aquela equação diferencial de primeira ordem. Tá? Então, para t maior do que zero,
como é que ficaria o meu circuito? Nesse caso teria que ser o meu circuito completo, né? Ou seja, eu não desabilito fonte nenhuma para T maior do que zero. Sabendo que a minha tensão é essa aqui, né? Esse aqui é a minha tensão V. Tá? Aqui, pessoal, vem um primeiro ponto muito importante, tá? Que vocês têm que se dar conta. Tá? Eu preciso chegar numa expressão que contenha a derivada da tensão do capacitor. Certo? Se eu quiser a derivada da tensão no capacitor, o que eu tenho que equacionar, pessoal? Eu tenho que equacionar tensão ou corrente no capacitor? A corrente, eu acho. É a corrente, né? Por que é a corrente? Porque a corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão. Certo? Então, por exemplo, para analisar esse circuito aqui, eu analisaria a corrente, né? Corrente nesse nó aqui, tá? Sabendo que a corrente no capacitor, ela tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão, né? Aqui eu já tinha uma corrente I aqui, né, que tinha sido dado no exercício, e eu vou chamar isso aqui de I1, tá? Então, eu sei que I, que é a corrente que entra naquele nó, vai ser igual a I1 mais IC, certo? Agora eu tenho que representar todas essas correntes em função da tensão do capacitor, né, que é a minha variável de interesse. Então eu sei que o meu I é 30 menos VC, né? Como eu estou usando VDT ali, eu não vou mudar, tá, pessoal? Não vou usar VC aqui, vou usar só o VDT. Tá? Então 30 menos a tensão no capacitor dividido por 10, né, vai ser igual ao I1, né? Se vocês olharem ali, aquele resistor de 20 ohms, ele está em paralelo com o capacitor, né? Então eu posso representar o meu I1 como sendo VDT dividido por 20, né? Mais C, né? A corrente no capacitor é C vezes a derivada da tensão. Então é 1/4 dVdt sobre dt. Certo? Agora eu só tenho que manipular matematicamente essa expressão aqui para chegar lá naquele formato padrão. Né? Eu vou começar aqui multiplicando por 20 ela, só para tirar todos esses denominadores ali. Né? Eu ficaria com 60 menos 2VDT é igual a VDT mais 5 vezes a derivada da tensão. Certo? Então, deixando lá naquele formato, eu teria 5 dVdt mais, isso aqui ficaria 3 vezes VDT igual a 60. Tá? Mas como o meu formato padrão eu não posso ter nada multiplicando a derivada da tensão, eu vou ter que dividir por 5 toda essa equação, né? Que daí eu vou chegar naquele formato padrão lá, né? Então eu vou ter a derivada da tensão mais 3/5 vezes VDT é igual a 12. Tá? Então, pessoal, daqui eu tiro que o meu P é igual a 3/5, certo? E o meu Q é igual a 12. Tá? Assim,
eu vou usar lá aquela resposta pronta que eu já tenho, né? Então eu sei que o meu VDT vai ser igual a, né? O A ainda não tenho como saber, e na menos P é 3 quintos, é 0,6, né? Então menos 0,6T mais Q dividido por P. Q dividido por P é 20, né? 12 vezes 5 dividido por 3. Então isso aqui dá 20. Agora só falta eu usar a condição inicial, né? O VD0, que eu sei que ele é 10, vai ser igual a A mais 20, né? Daqui eu tiro que o meu A é igual a menos 10. Tá? E agora eu só substituo ali o valor de A no lugar do meu VDT, né? Então, meu VDT vai ser igual, vou colocar o 20 aqui antes, né? 20 menos 10 Live streaming has stopped. e na menos 0,6T. Tá? E se vocês compararem aqui, né, com o que a gente obteve lá no outro método, né, é a mesma resposta, né? Só que com uma resolução bem diferente. Tá, pessoal? Por que eu prefiro o primeiro método e não esse segundo? Porque esse segundo ele não é tão intuitivo. Tá? Ou seja, o meu primeiro método, eu posso dizer para vocês assim, ó, sempre sigam essa linha. Né? Sempre calcule a condição inicial dessa forma, calcule a resposta forçada dessa forma e calcule a constante de tempo dessa forma. Tá? Não, vocês não vão ter que optar por uma coisa ou outra para aplicar o primeiro método. Já no segundo método aqui, vocês viram que eu tenho que pensar, eu vou analisar por malhas, eu vou analisar por nó, né? Eu vou equacionar a corrente do capacitor, eu vou equacionar a tensão do capacitor, eu tenho que deixar todas as variáveis do circuito em função da tensão no capacitor para chegar nessa equação, né? Então ela exige um pouco mais de traquejo matemático aí na hora de resolver. Tá, pessoal? Conseguiram entender bem esse método? Como eu falei, eu vou dar para vocês aqui a conhecimento dos dois, né? E daí vocês vão definir o que vocês preferem utilizar, né? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo e vamos fazer dessa forma, tá? Lembrando, né, que agora eu vou estar trabalhando com corrente no indutor e eu vou ter que chegar numa expressão, né, que é a derivada da corrente mais P vezes IDT é igual a Q, né? Sendo daí que o meu IDT vai ser igual a AENA menos PT mais Q dividido por P, certo? Nos dois casos eu tenho que obter o meu I0, né, que já está obtido ali, que é 5 amperes, tá? E agora vou analisar a expressão para t maior do que zero, né, para obter ali então vamos dizer, a expressão que vai determinar a corrente no tempo, né? Com o circuito completo, então eu tenho que manter a fonte de 10 volts, tá? Quando aquela chave abrir, eu vou ter aqui 5 ohms. E aqui o meu indutor, né? De 1 sobre 3 Henry. Tá? A corrente no indutor está aqui, né? Logo a tensão no indutor é essa daqui, né? Com essa polaridade. Tá? Então, pessoal, da mesma forma que quando eu tinha que obter a equação diferencial num circuito RC, eu equacionei a corrente no capacitor, né? Porque a corrente no capacitor é função da derivada da tensão.
No caso do indutor, eu vou equacionar a tensão do indutor, né? Porque a tensão do indutor é L vezes a derivada da corrente. Tá? Então, se eu equacionar esse circuito aqui pela lei das tensões de Kirchhoff, né? Eu tenho menos 10 mais 5 vezes IDT, né? Mais L, né, que é 1/3, vezes a derivada da corrente, de dt sobre dt. Isso é igual a zero. Tá? Eu já vou multiplicar por 3 aqui toda a equação, né, para chegar no formato padrão. Então eu tenho meu di dt sobre dt, mais 15 idt, vai ser igual a 330, né? Então daqui eu tiro que o meu P ele é igual a 15 e o meu Q ele é igual a 30. Tá? E lançando então lá no formato padrão, né, do IDT, eu tenho que o meu IDT é A e A que multiplica E na menos P, que é 15, né, T, mais o Q dividido pelo P, né? Q dividido por P é 2. E agora eu vou usar de novo, né, a condição inicial para achar o A. Né? A condição inicial eu sei que ela vale 5, que isso aqui vai ser igual a A mais 2. Né? Logo o meu A ele é igual a 3. Tá? Então o meu IDT vai ser igual a 2, vamos colocar aqui 2 antes, mais 3 e na menos 15t. Tá, pessoal? Mais uma vez aqui, né, é a mesma resposta que eu obtive com outro método, né, só que por caminhos bem distintos. Certo, pessoal? Conseguiram entender bem aí os dois métodos? Ficou alguma dúvida aí? Com isso aqui, então, pessoal, a gente fecha toda a matéria de circuitos de primeira ordem. Tá? Com essa matéria fechada, né, vocês têm condições aí de resolver toda a lista 3, né, que está disponível no Moodle já para vocês. Certo, pessoal? A gente tem agora aqui, né, teve dois colegas, foi o Manuel, se não me engano, e não lembro agora quem mais que tinha dúvida aí lá de umas aulas anteriores, tá? Então eu vou tirar essas dúvidas agora. Quem quiser permaneça aí, né? Que eu vou resolver isso aí agora em aula mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui deixa eu achar aqui no meu WhatsApp aqui. Tá, primeiro eu tenho aqui do Murilo. Murilo tá por aí? Deixa eu ver. Não, Murilo não tá. Então, depois eu resolvo para ele lá. Vamos para a dúvida do Manuel, então. O Manuel disse que tá, só tá sem microfone, professor.
Desculpa, não escutei bem. O Manuel falou que tá, só tá sem microfone para te responder. Ah, tá. Beleza, obrigado. Tá, vou aqui pro nosso quadrinho de novo. Deixa eu ver, essa daqui... Acho que a dúvida do Manuel é no ICD0+. Vou ver aqui se tinha. É, o ICD0+. Deixa eu só pegar na aula mesmo para ficar melhor ali a figura. Qual é essa questão? Acho que é a 4, professor. 4. Tá. Acho que daí fica melhor de enxergar. Tá, nesse caso aqui, né, nesse circuito, com aquela chave aberta, eu já vou calcular todos os pontos ali, né, mas com a chave aberta, eu tenho que a minha corrente I1 é igual a zero, né, porque eu não tenho nenhuma corrente circulando, logo essa fonte dependente aqui, ela é igual a zero também. Então, o meu VC D0- é igual a zero, né? E o meu IC D0- também é igual a zero. Tá? Quando essa chave fechar, vamos chegar lá ao ponto em que ela estabilizar. Tá? Vamos direto lá para o T igual a infinito. Tá? Quando chegar no T igual a infinito, aquela minha corrente I1, né? A I1 vai ser 6 amperes, né? Logo, essa fonte de corrente dependente aqui vai ser de 3 amperes, né? Essas duas resistências em paralelo ficam um resistor de 2 ohms. E o meu capacitor vai ser um circuito aberto, né? Então eu vou ter uma tensão mais menos 2 vezes 3, né? Que é 6 volts, para T igual a infinito. Logo o meu VC de infinito, ele é menos 6 volts, né? E o meu IC de infinito seria igual a zero, né? Porque ele é um circuito aberto. Certo? Vamos agora então para o ponto que eu acho que causou a dúvida do Manuel ali, tá? Que é justamente em T igual a zero mais, né? Em T igual a zero mais, né, pessoal, é o instante imediatamente após aquela chave ter fechado, né? Quando a chave fechou, esse circuito da esquerda aqui é instantâneo, né? O meu I1 vai diretamente para 6 amperes, certo? Logo, aquela minha fonte de corrente ali, ela é de 3 amperes, tá? Só que o que acontece, pessoal? O que não muda de T igual a zero menos para T igual a zero mais? A tensão no capacitor não muda, né? Então, em T igual a zero mais, o meu VC de zero mais, ele continua sendo igual a zero, né? Se a minha tensão é igual a zero, a corrente nesses resistores aqui, pessoal, qual que vai ser? Se eu tenho 0 volts aplicado sobre os resistores, a corrente neles é igual a zero, né? Então toda essa corrente de 3 amperes aqui, ela só tem um lugar para circular, que é por aqui, né? Nesse instante, em T igual a zero. Logo, o meu IC
D0 mais, ele tem que ser igual a menos 3 amperes. Né? Menos por quê? Porque ele está entrando pelo terminal negativo de tensão. Né? Então, a tensão não muda instantaneamente. A corrente sim muda instantaneamente, de 0 menos para 0 mais, mas a corrente nos resistores eu vou ter que analisar em função da tensão do capacitor, né? Que, como não vai mudar, a corrente nos capacitores vai ser igual a zero. A corrente nos resistores vai ser igual a zero. Logo, toda a fonte de corrente vai tá indo para o capacitor nesse único instante, né? No instante aí em que em t igual a zero mais, né? A partir de que vai passando o tempo, né? Então aquele capacitor ali ele vai se carregando, né? Com a polaridade invertida, né? E daí vai circulando um pouco de corrente ali nos resistores, né? Até que toda a corrente vai para os resistores, né? E vai zero para o capacitor, que é no t igual ao infinito. Certo, Manuel? Conseguiu entender? Manuel e demais colegas aí também que estão seguindo a resolução? Manuel, vai tudo para o capacitor pelo seguinte. Olha só, eu vou aqui redesenhar esse circuito para ver se tu consegue entender melhor. Tá? Vou redesenhar ele só para o t igual a 0 mais. Tá? Analisar só essa parte aí da direita do circuito. Tá? Tu vai ter essa fonte controlada aqui, né? Que eu sei que ela vai ter 3 amperes. Certo? Eu vou ter um resistor, né, de 2 ohms, e eu vou ter o capacitor. Esse aqui é o meu VC, e aqui então estaria o meu IC. Né? Em t igual a 0 mais, significa que o meu VC de 0 mais é igual a zero. Né? Eu sei que a tensão no capacitor não muda do 0 menos para 0 mais. Tá? Então a tensão nesse capacitor em t igual a zero vai ser zero. E a corrente nesse resistor aqui, ó, tem que ser igual a zero. Né? Por que é igual a zero? Se eu utilizar a lei de Ohm, né, a tensão do capacitor dividido pela resistência vai dar a corrente IR. Como o VC é zero, a corrente IR é zero. Tá? Então essa corrente vai vir toda por aqui, né? E vai estar entrando lá no terminal negativo da tensão do capacitor, né? Que é o sentido invertido ao IC ali, né? Por isso que o meu IC de 0 mais é menos 3 amperes. Agora conseguiu, Manuel? Agora entendeu? Isso aí, pessoal, isso aí é importantíssimo, importantíssimo, tá? Vocês saberem analisar essas tensões e correntes em 0 mais em função da condição inicial de tensão no capacitor e corrente no indutor. Tá? A gente vai ver agora, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver circuitos de segunda ordem, e na resolução de circuitos de segunda ordem, vocês vão precisar desse valor de corrente no capacitor e tensão no indutor em 0 mais, que vai ser uma das condições iniciais necessárias. Tá? Então é importantíssimo vocês entenderem bem esse tipo de análise aí. Tá certo? Alguma coisa a mais, pessoal? Alguma dúvida a mais aí que vocês tenham?